Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Armando, boa noite. Boa noite a todos. Estou aguardando a Patrícia entrar. O som está ok? Boa noite Armando, boa noite Lídio, boa noite Rubina, boa noite aquela menina, boa noite Lisângela, boa noite Babi, boa noite Zélia, boa noite psicóloga Natália. Obrigada, o som está ótimo. Aguardando a Patrícia entrar, sejam bem-vindos. Isso, aquela menina pequena. Isso, chegando para prestigiar a minha amiga linda, Patrícia, né? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. Boa noite, Patrícia. Patrícia já entrou. Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Boa noite, Evelyn. Obrigada, Armando. Patrícia, me manda um convite. Pronto, Oi, foi. Patrícia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quase em prisão domiciliar, mas tudo bem. Tô com saudades de você, dos meninos. Também tô morrendo de saudade da nossa antiga vida normal. Verdade. Mas vai passar, né? Já passou muito tempo. Se Deus Vai, quiser, em breve tá a acabando. vacina vai chegar. Tá bem, Patrícia, Torcemos. vamos começar então. Já tem algumas pessoas Vamos. entrando, a gente vai dando boa noite. Bem, eu conheci a Patrícia já tem mais ou menos uns 6 anos, né, Patrícia? Isso. Num antigo colégio, onde os nossos filhos estudam na mesma turma, né? Eles estudavam na mesma turma. Depois a Patrícia se mudou, foi para outro colégio. Um ano depois, sem querer, eu descobri a Patrícia de novo. Foi uma alegria os nossos filhos voltarem a estudar juntos. E aí, Patrícia, vou me apresentar rapidamente, depois você se apresenta. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Barreto, sou pedagoga, sou do Pequenos Construtores, trabalho com reforço escolar especializado e sou professora particular. Eu atendo crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem, crianças especiais, e fiz a minha formação em Portugal. Patrícia, você pode se apresentar? Eu sou professora concursada do Estado do Rio de Janeiro, formada em matemática pela UERJ. Já trabalhei na rede particular há uns anos atrás, mas além dos meus filhos terem condições de saúde raras, eu também adquiri nesse período uma doença rara chamada bronquiectasia,
e eu precisei ser afastada também da sala de aula. Então, hoje, eu não atuo mais dentro da sala de aula por uma questão de saúde mesmo. Entendi. Falando de você e dos seus filhos, você poderia falar um pouquinho deles, do Gabriel e do Rafael? Vamos lá. O Gabriel hoje está com 13 anos, está cursando o 9º ano. Ele tem uma patologia rara chamada hipertensão arterial pulmonar, que é uma doença que afeta a artéria pulmonar, e com isso, além do pulmão ficar debilitado, fica também o coração. Qualquer atividade que ele faça mais forte, ele fica cansado, mas graças a Deus nele a doença está estável, está controlada, ele toma medicações de alto custo, e ele também tem síndrome de Asperger. Até eu vou falar logo que muita gente acha que quem tem síndrome de Asperger e pensa que é um autista leve, que não tem problemas, que é um superdotado, que não é bem assim. Existem alguns, não vou chamar de problemas, mas algumas comorbidades que a gente precisa tratar igual a qualquer outro autista. Sim. O Rafael está com 11 anos. Ele nasceu com uma síndrome rara, chamada síndrome de Goldenhar. Essa síndrome pode afetar metade da face, uma ou duas orelhas, pode ir afetando todo um lado do paciente, pegando órgãos internos. Nele não aconteceu de ser a forma mais grave, mas também não é a forma mais branda. Então, no Rafael, ela acometeu a metade da face direita. Ele tem paralisia facial, ele tem uma deformidade na orelha, então ele não ouve do lado direito, não tem um canal auditivo. E tem alguma coisa muito leve na coluna cervical, que também faz parte. E tudo do lado direito dele é menor do que do lado esquerdo. Então ele, durante a vida, precisa fazer algumas cirurgias reconstrutoras para manter a função de deglutição, de mastigação, e não para a cirurgia plástica para ele ficar mais bonito, apesar dele ser lindo do jeito que ele é. Sim, ele é lindo. Isso, e aí no caso do Rafa, ele usa prótese auditiva se necessária ou ele consegue ouvir bem com um dos ouvidos? Como ele tem uma audição perfeita no lado esquerdo, e ele começou a ser estimulado muito novinho, ele não teve essa necessidade de fazer o implante. Para ele é um implante chamado barra, que é muito conhecido de quem tem a síndrome de Goldenhar. Existe um outro implante chamado implante coclear, que ele é muito mais divulgado. Mas no caso da síndrome dele, onde não existe o canal, não é possível usar, não só pelo canal, mas pelas estruturas internas da audição. Então o dele seria esse implante barra. Só que o Rafael também tem TDAH. E o Rafael chegou a fazer 3 esportes por dia para não continuar tomando medicação. Então, uma cirurgia com um aparelho que fica implantado, que fica ali do lado de fora, no caso dele, que escuta bem e consegue lidar com essa questão auditiva unilateral, não é indicado. Por isso que a gente não fez. Entendi. Você tem 2 vitoriosos, né? Tem os 2 anos. Também. A sua gravidez foi de risco? Como é que foi? Como é que você descobriu que o Gabriel é mais velho, né? Você descobriu quando estava grávida? Quando o Gabriel nasceu? Como é que foi? O Gabriel, eu tive uma gestação normal dos 2, mas no finalzinho da gestação, pelo fato do Gabriel ter parado de ganhar peso, isso chamou atenção e eu repeti alguns exames. E nesses exames foi constatado que ele estava com o coração dilatado do lado direito e com uma regurgitação tricúspide tão forte que conseguiu ser visto ainda dentro da barriga aos 8 meses, que não é comum de conseguir. E por ele ser pequenininho, facilitou. Então, assim que ele nasceu, ele foi direto para a UTI por ele precisar de uma avaliação cardíaca, por não conseguir ver tudo ali naquele momento. O que ele tem hoje da hipertensão pulmonar não tem uma relação direta
com a patologia que ele permaneceu durante alguns anos. Porque aos 5 anos o Gabriel não tinha mais doença cardíaca alguma. Mas ele continuou fazendo exames de rotina. E aos 7 anos é que apareceu a hipertensão pulmonar. Então, assim, foi uma gestação depois, tranquila, no sentido de que isso chamou atenção aos 8 meses. Na gestação do Rafael também foi uma gestação tranquila. Eu não sei dizer por que até hoje, eu não tenho essa resposta. O Rafael também nasceu pequenininho. Tanto que eles precisaram ficar em casa sem receber visita. Muita gente não entende quando a gente tem que proteger naquele momento. E o Rafael, eu fiz a Ultra 3D, já pensando em alguma coisa, porque se o Gabriel tinha nascido, apesar de não ter nada a ver o que um tem com o outro tem, e nenhum dos dois terem nada hereditário, ou nada que passe para os filhos deles, eu fiz a 3D. E o menino, que já é safado desde dentro da barriga, ele aparecia na Ultra com a mão, assim, ó, na orelhinha. Então ali a orelhinha que poderia, né, ter sido vista para a gente saber que ele nasceria com uma síndrome, ele fez questão de esconder e ele estreou na surpresa. Só no momento do nascimento que a gente viu a orelhinha e pôde ir atrás do diagnóstico. Entendi. Então, desde a barriguinha é que ele é safadinho, né? Desde a barriguinha. Entendi. E aí, Patrícia, quando os meninos nasceram, eu imagino como ficou o seu emocional, né? Sim. E dos cuidados imediatos que vocês tiveram. O que foi necessário? Então, o Gabriel, ele teve que ficar um tempinho na UTI. Ele até saiu muito rápido. Na época, tudo que teria de gravidade foi afastado. Em uma semana o Gabriel teve alta, mas ele voltou outras 2 vezes por outros problemas que apareceram. Então, com o Gabriel, naquele iniciozinho de vida, o cuidado era praticamente não receber visita, porque era perigoso, até que ele tomasse as vacinas. E como ele teve o PCA ainda até os 5 anos aberto, que é a persistência do canal arterial, os médicos não me davam autorização para que ele fosse para a escola. Porque qualquer patologia, né, cardiológica é perigosa se uma criança pega alguma infecção. E creche é onde a gente tem o maior número de infecções possíveis ali no iniciozinho da infância. Exatamente. Com o Rafael, que aí a gente já tinha a orelhinha ali diferente, eu saí do hospital com algumas orientações, poucas orientações, porque ninguém conhecia a síndrome. Fizeram os exames mais urgentes para afastar qualquer perigo de vida. Então eu sabia que o meu filho não corria risco de vida naquele momento. Isso já dá um alívio muito grande. Mas a gente começou uma batalha longa, porque a gente tinha que buscar profissionais que eu jamais tinha ouvido falar. E nessa hora, eu tenho uma irmã que é dentista, que hoje é a dentista do Rafael. Ela lembrou, sim, que tinha uma síndrome que afetava a face, que ela tinha estudado. E o pediatra dele já tinha tido um paciente com a síndrome. E eles dois foram me encaminhando para os outros profissionais necessários, além de ter procurado uma geneticista para saber se tinha algum outro comprometimento. Entendi. Então, assim, foi meio que caminhar no escuro, né, Patrícia? Foi. No início é muito difícil. Acerto, né? Tentar procurar os profissionais habilitados, né, especializados. Nossa, que história. E hoje em dia, quais são os cuidados que você mantém com os meninos? Então, depois daquela fase inicial, o Rafael precisou. Ele passou por uma equipe multidisciplinar com neurologista, ortopedista, dentista, otorrino, fisioterapeuta. Então, no início do Rafael, a vida era uma loucura. Era pular e acompanhar, às vezes, de 15 em 15 dias, outras vezes de mês em mês, mas eu passei o primeiro ano dele praticamente dentro de consultório médico. Dali, ele começou a fazer a psicomotricidade, a fisioterapia, porque ele tinha um atraso, ele ficava com a cabecinha caída
por causa da síndrome mesmo, tinha uma fraqueza muscular ali daquele lado, uma faltazinha de uma musculatura. Então, começou na psicomotricidade, fisioterapia, foi para fono. Dali, ele começou a apresentar o comportamento típico de TDAH, de se jogar para certas situações em que ele não apresentava medo, como as outras crianças apresentam, de ser levado assim ao extremo, e aí muita gente fala para você que não tem nada, a criança é levada, mas era fora do padrão de levado. Era fazer besteira que traz malefício à saúde, ao físico dele mesmo. E aí ele também acompanhava já com o neuro foi colhendo as informações. Por um período ele teve que tomar Ritalina para dar uma segurada na escola, para entrar na alfabetização. E depois eu conversando com o neuro, vi que Rafael ficava muito prostrado com a medicação. E perguntei se tinha uma solução. E a solução foi colocar Rafael para fazer esporte. E aí ele começou a gastar energia nos esportes e mais para frente fazer a psicoterapia também, que é essencial para ele. Ele gosta, ele precisa e a gente vê muita diferença. E isso faz com que ele também acalme, né? Sim. Com que ele, né, trabalhe também a parte emocional dele. Né? Então, a equipe multidisciplinar foi muito importante. Né? Você falou em fonoaudiólogo, você falou em terapeuta ocupacional, você falou em várias... a psicologia também, né? Eles têm psicóloga, né? Entendi. Em relação à escola, quando você buscou a primeira formação para os seus filhos, entre creche e pré-escola, qual foi a sua maior preocupação, Patrícia? Você imagina, né? Com esses cuidados todos, desde o nascimento, entregar os filhos assim para a escola, não que a escola não cuide bem, né? Mas não, de repente os profissionais não saberiam de tantas coisas, né? Acerca da síndrome e da doença rara, né? Esse início deles na escola foi a coisa mais louca da minha vida. Porque eu tinha a orientação do cardiologista para o Gabriel não ir para a escola. Eu tinha a orientação do otorrino para o Rafael não ir para a escola, porque ele só tinha audição de um lado. Então, assim, vai pegar infecção. Ele fazia muita sinusite. A síndrome dele, né, pelo ladinho do rosto ser menor, tinha muita dificuldade de curar as sinusites. E aí a secreção saía até pelo olho. Então, assim, eu não tinha autorização. E minha mãe tomava conta dos dois. Só que minha mãe teve um problema de saúde. E eu não tinha, de um dia para o outro, não tinha com quem deixar os dois para eu poder trabalhar. Que nessa época eu estava na sala de aula. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ligar para as escolas e eu perguntei quantos alunos tinham em cada sala. Porque na minha cabeça, se o pediatra não quer ele num local com muitos alunos, então eu vou procurar, em primeiro lugar, uma escola que tenha poucos alunos. Uma escola pequena. E aí eu visitei, eu fiz um apanhado dessas escolas próximas que desse tempo de eu trabalhar, levá-los, tinha que ter toda uma dinâmica para dar certo. Levei os dois comigo para visitar as escolas num dia. No dia seguinte eles estavam matriculados na que eu gostei mais. E aí eu não escolhi a que, na verdade, a que eu gostei mais. Eu escolhi a que recebeu os dois de braços abertos, a que me deu naquele momento maior confiança. A que fosse ideal, né? Para acolher os meninos. Eu busquei naquele momento, eu queria o acolhimento, que eles entendessem que eles precisavam de cuidados e que acolhessem. Então, eu não tive muito tempo para pensar, não. Eu acho que se eu tivesse que pensar, eles não entrariam na escola naquele momento. Ah, sim, ficariam sempre contigo, né? Só iam entrar na série obrigatória, não iam para a escola, não. Entendi. E aí, durante esse percurso do pré-escolar e da creche, você acha que você conseguiu o apoio necessário para os meninos? Como é que foi essa caminhada? Olha, vou te falar que sempre foi muito difícil. Porque a gente encontra pessoas maravilhosas, de coração, mas a gente não tem profissionais ainda capacitados. Muitas vezes, quando você
tem algum problema e você busca a solução. Isso eu não estou falando de agora, eu estou falando... Eles já mudaram de escola muitas vezes, até porque chega um momento que não dá mais certo, e você escuta, não, seu filho não tem nada, o seu filho tem que ser tratado como os outros. Então a gente ainda passa por esse julgamento. Falei, gente, o meu filho consegue entender, ele consegue estudar, ele consegue conviver, mas ele tem algumas limitações, sim, e isso deve ser respeitado. Não pode simplesmente jogar que não tem nada. Tem, e a vida é diferente, porque enquanto os amiguinhos saíam da escola, iam brincar, iam para o parquinho, eu tive época que eu tirava o Rafael da escola, ia para fisioterapia e voltava com ele para a escola, porque era o horário que eu tinha para fazer isso. Entendi. Então, E eu, praticamente era escola, terapias e esportes, né? O esporte mais tarde, né? um pouco mais tarde, mais à frente, quando os médicos também liberaram por essa questão de não ficar tendo contato com tanta criança. Certo. Que luta, hein, minha amiga? E depois que eu fui readaptada, eles não eram pequenininhos, porque eu fiz quase um ano de pneumonia de repetição. Então eu tive que sair da sala de aula porque eu não conseguia. Até hoje, se eu ficar em pé falando e andando, eu tenho muita falta de ar. E isso me ajudou bastante, porque algumas escolas orientavam que eu buscasse uma psicopedagoga. Mas eu estava em casa para cuidar dos meus filhos, eu tinha redução de carga horária para poder cuidar dos dois. Então eu me recusava. Por mais que eu não tivesse a formação de psicopedagoga, como professora, eu comecei a ler bastante o que eu podia fazer para ajudar os dois. E tem sido assim até hoje. Eu estou quase enlouquecendo, estudando química de novo, estudando história antiga, mas a gente está caminhando, está dando certo. Sim. Patrícia, tem algumas pessoas aqui que estão maravilhadas com essa história. Eu vou ler alguns comentários, tá? Nós temos gente do Brasil, né? De vários estados. Nós temos o doutor Armando nos assistindo. Temos a honra de ter ele nos assistindo. Nós temos pessoal de Angola assistindo, de Portugal. Obrigada, gente. E tá todo mundo muito emocionado com essa história. Eu vou ler alguns comentários. Deixa eu só fazer um agradecimento. Agradecer a minha família, que está sempre presente, que me dá muita força. Agradecer, eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Família SG, que é Família Síndrome de Goldenhar, que a gente se ajuda, e eu já vi a galera toda aí também, Diana, Marlene, deixa eu ver, Sandra, Simone, que eu fui vendo passar. Se eu esqueci de alguém, dá tchau aí que eu mando beijo para todo mundo. O Armando é da nossa família também. O Armando é espetacular, né? Todos que estão aqui presentes também, agradeço. O Elídio, que é o meu pai. Andressa, beijo. Deus os abençoe, né? O Aria, ele falou, tô na área. Olímpio também é da SG. A Rose mandou um monte de coraçãozinho. A Ingrid, parabéns pelo tema. Nós temos a Mirella, que mandou um coração. A Pajóia, amiga linda. Si Brandão, amiga linda. Conceição Gomes, que é minha mãe, falou parabéns a esta mãe tão linda e corajosa. Doutor Armando disse, vocês falam muito bem. Por quê? Porque nós não temos intérprete de Libras. E o doutor Armando também tem a síndrome de Goldenhar. Ele já é doutor da UFRJ. E no Instagram, a gente não tem como colocar uma terceira pessoa. Então, quando ele falou que nos ia assistir, a gente ficou muito preocupada. Né? Porque eu também, como deficiente auditiva, eu, graças a Deus, consigo ouvir. Mas o doutor Armando, ele precisa de uma intérprete. Então, a gente vai tentar ainda buscar um meio depois de colocar um intérprete de Libras. Rose falou duas lindas. Da escola deles, que está aí, obrigada. Tem minhas amigas de infância participando, minhas amigas de trabalho. Viu? Muita gente dando força. Euri falou parabéns a todas as mães que lutam para dar o melhor para seus filhos sempre.
E eu acho que você luta demais, né, Patrícia? Se possível for, dava até vida, né? Sim, às vezes eu me sinto esgotada no final do dia, mas eu fico feliz porque eu vejo um progresso, né, assim, surpreendente de ouvir de médicos que os meus filhos são fora do padrão, né? Por todas as Uhum, dificuldades que nós passamos, eles estão super bem desenvolvidos. muito. Isso dá coragem Né? e dá força para seguir, mas é cansativo, não é fácil, não é fácil. Para quem pensa que é fácil, não é. Não é ficar todo Uhum, dia assim, ó, arrumadinha, bonitinha, não. Não dá não. tempo. A Simone Jorge diz que minha filha tem síndrome de Coquenhar e não foi descoberta na gestação também, né? O Olímpio, eu também tenho síndrome de Coquenhar. E mais pessoas, boa noite a todos. Falou o Márcio. Sandra Rocha falou uma mãe excepcional. Doutor Armando disse que a síndrome ajudou a moldar o que ele é hoje. Por mais paradoxal que seja afirmativa, eu sou grato à síndrome de Coquenhar. Né? Ele leva essa causa adiante. Sandra, eles são incríveis. Cristina, disse para você, Patrícia, você é muito guerreira, que Deus te abençoe. Olímpio disse, sou super fã dos meninos, adoro quando a Paty conta as suas aventuras, a aventura deles. A Babi disse que você é guerreira demais. Minha E prima. aí a Conceição Gomes, que é minha mãe disse, amor de mãe é incondicional, supera todos os obstáculos e será sempre recompensada por tanto. E é verdade. Minha mãe também lutou muito por mim, senão não seria o que eu sou hoje, A gente né? tenta, né? Até o momento que eles vão voar sozinhos. Exatamente. E você está os preparando para isso, está preparando muito bem, né? O Márcio disse, sempre teremos nossas limitações, só não gostamos de ser tratados como um coitado. Isso é verdade, eu também nunca gostei. Ah, coitadinha É da verdade. Viviane, nunca gostei, porque apesar das nossas limitações, a gente tem que ter uma autoestima muito boa, um apoio da família. Se a gente não tem o apoio da família, o amor da família, a gente não consegue transpor as nossas dificuldades, né? E a É Conceição verdade. colocou uma pergunta, não sei se você quer responder agora ou no final. Pode Ela falar. colocou a seguinte pergunta: como decorreu a adaptação deles nas diferentes escolas por onde eles passaram? O Rafael, ele é muito dado. Então, com o Rafael, eu não tive um problema de adaptação. Os problemas que surgiram é por ele ter a orelhinha diferente. Algumas crianças não entendiam, né? Vamos botar que elas não entendiam, porque criança é muito curiosa. Mas eu não tive problema de adaptação, assim, do primeiro dia de aula, que eu tô falando com o Rafael. Né? O que Uhum, acontece vai acontecendo e a gente vai acertando. O Gabriel, até pelo fato de ser Asperger, todo Asperger tem uma dificuldade de mudança de rotina. Então uhum, a adaptação para ele é um pouquinho diferente. Eu tive o diagnóstico dele muito tarde, porque eu buscava como mãe, eu tinha a certeza que ele tinha Asperger. Mas como ele uhum, teve um início de vida muito conturbado, eu sempre ouvia que não parece. É porque ele é mimado, é porque ele demorou a entrar na escola, ele demorou a falar porque ele não tinha contato com outras crianças, é porque ele tem uhum, ciúmes do irmão, e isso foi retardando eu buscar um diagnóstico para ele. Tanto que o uhum, diagnóstico dele chamou muito atenção no momento em que foi muito fácil reparar que ele tinha habilidades diferentes conforme ele foi crescendo, que ele tinha uhum, gostos peculiares e diferentes das crianças, dos meninos da idade dele. uhum. Entendi. E E aí, Patrícia, continuando aqui as perguntas que nós recebemos, né? Hoje o Rafael está no sexto ano, que é o isso, Fundamental 2, né? E o Gabriel está no nono ano. isso. Então, um está no início do Fundamental 2 e o outro está no final do Fundamental 2. Como é que estão esses príncipes na pandemia com essas aulas online?
Vou até respirar fundo agora. Então, eles são muito diferentes. O Rafael tem a questão auditiva, então ele se incomoda muito quando os colegas começam a falar junto com o professor. Isso causa um incômodo para ele. Quem tem audição unilateral vai entender o que eu estou falando. Isso, para mim também acontece isso. Atrapalha, né? Porque você não filtra o som que você quer filtrar, você não tem escolha. Isso. Ele tem o olhinho da síndrome, tem ficado irritado por ficar tendo que ficar na tela. Então, alguns dias ele tá com o olhinho vermelho, ele reclama. Ele não reclama dizendo... Ele fala, ai mãe, o meu olho tá incomodando. E aí eu sei que é por causa da tela, de muito tempo na tela. E não é só a tela da aula, né? Porque eles estão em casa o tempo todo. Ele não consegue assistir as aulas até o final, desde o primeiro dia. Então, a cada meia hora, parece que ele vai morrer. Passou a primeira meia hora de aula, ele faz parkour dentro de casa. Ele estava fazendo parkour no sofá ainda há pouco. Ele está privado de tudo. Ele é uma criança muito ativa. Né? Antes da pandemia, ele estava no judô, estava no futebol, de repente, de uma hora para outra, ele não tem nada disso. Né? E não tem os amigos, não tem os professores. Ele não gosta de tirar dúvidas online, ele não se sente confortável. Ele, aliás, não gosta nem de conversar com os amigos online. Que ele diz que quer ver os amigos, ele não quer ficar na câmera com os amigos. E pelo fato dele já ter a obrigação da escola durante toda a manhã, isso incomoda ele não consegue depois voltar para alguma coisa online. Então, ele está assim, tendo um prejuízo por causa das aulas. As aulas são iguais para todos os alunos, não tem uma aula especial para ele. Apesar de eu ter a abertura de mandar qualquer dúvida, de relatar, mas aí já passou. Então, eu tenho que, de vez em quando, sentar para estudar, tenho que ajudar a fazer os trabalhos, simplesmente porque ele não conseguiu pegar alguma coisa ali durante a aula. Sim. Quando tem uma aula mais dinâmica, uma aula que vai ter um quiz, uma participação mais efetiva, em que todos os alunos são chamados, ele fica mais atento, porque ele quer participar. Mas como ele também fica com a câmera desligada, porque nem toda aula ele se sente à vontade, nem toda aula ele é chamado. E aí ele entra a frustração, que para quem tem TDAH causa outros problemas. O Gabriel não gosta de foto, não gosta de vídeo, não gosta de aparecer, mas em sala de aula ele participa das aulas que ele gosta e quando ele é solicitado, sem nenhum problema. Nas aulas online, ele só vai participar se ele for chamado. Ele não tira dúvida, porque ele não quer falar, ele não quer a voz aparecendo, ele não quer o rosto aparecendo. Então, mas ele tem algumas matérias que ele tem muita facilidade. Então ajuda. Nas matérias que ele tem muita facilidade, não precisa nem ele estar olhando para o celular, ele está ouvindo a matéria e ele está aprendendo. Nas matérias que ele ou não tem facilidade, ou ele não tem facilidade por não gostar da matéria, aí a mãe tem que ensinar tudo de novo, para ele poder fazer os trabalhos. A mãe, além de professora, tem que estudar a matéria junto para ensinar. A minha sorte é que o Gabriel, ele gosta muito das matérias que eu não gosto. Então me ajuda. Onde ele tem a dificuldade? Ele tem a dificuldade em matemática. E fica mais fácil para ele. Você é craque, você é professora de matemática, né? No outro dia foi o dia da química. E aí eu tive que estudar de novo para que desse tudo certo. Entendi. Patrícia, diante de todas as experiências que você já passou pelas escolas, pelo seu olhar, você sendo uma mãe de inclusão, duas crianças típicas, né, atípicas, né? Qual é o seu olhar para a educação do século XXI? Como é que você acha? Qual seria o modelo de educação ideal para os seus filhos e para outras crianças atípicas para o século XXI? Não estou nem falando da pandemia, eu estou falando do olhar da escola, como é que a escola deve acolher no século XXI.
já que se fala tanto em inclusão? Em primeiro lugar, uma parceria completa entre a família e a escola, que não pode faltar. Antes de qualquer capacitação, você tem que ter parceria, você tem que ter o afetivo e depois a boa vontade de olhar para o outro. Depois entra a capacitação dos professores. É muito complicado porque a gente tem um sistema de ensino totalmente voltado para o Enem. Uhum. As escolas que se dizem mais inclusivas, elas são poucas. E quando são particulares, são caríssimas. Quase ninguém tem condições de colocar numa dessas escolas. E aí você coloca seu filho numa escola tradicional, como deve ser. Uhum. Mas o que eu sinto aqui, falta um acolhimento, falta um olhar diferenciado, falta escutar que quando a mãe procura a escola e relata uma situação, não interessa se é inteligente. Ah, mas ele é inteligente. Ah, mas ele consegue. Sim, eles conseguem porque eu estou por trás o tempo todo, ralando pra caramba para que isso aconteça. Mas, em certos momentos, tem que olhar para aquele aluno especial e entender que ele tem limitações, sim. Que ele precisa de um apoio, sim. Que quando ele, no caso do Rafael, quando ele está se mexendo demais e ele está levantando, não adianta o professor pedir para ele sentar. Aquele momento ele precisa sair, ele precisa dar uma volta. E o Gabriel também, porque ele toma medicação que o deixa agitado em alguns momentos. E às vezes parece que, não são todos, graças a Deus, mas às vezes o que a gente vê é que o professor pensa que o aluno está afrontando ele. Que o aluno está levantando, né, para atrapalhar. O aluno está se mexendo para atrapalhar. Só que ele não está. É porque ele está agoniado, porque aquele momento ele precisa respirar. Então, os meus têm a orientação, inclusive, da escola, que nesse momento, mesmo que eles sintam essa necessidade, que eles saiam da sala de aula, que eles procurem a coordenação, que eles relatem o que está acontecendo. Eles têm essa abertura. Só que a criança nem sempre se sente à vontade para ter esse tipo de atitude, porque aí ela pensa no julgamento dos colegas. Exatamente. E eles estão numa fase da adolescência, né? Isso. Que tem muitas mudanças também. Aí eu acho que entraria o quê? Um trabalho de acolhimento com a turma. Né? De explicar o que acontece, explicar que aquele colega precisa daquele momento, que ele não está sendo expulso de sala. Que o problema é que às vezes ele sai, o coleguinha fica, e quando volta, começa a implicar achando que ele foi expulso de sala. Mas ele não foi expulso de sala, ele foi dar uma respirada para ele voltar mais calmo. Sim, aí, Patrícia, a gente vai começar a falar das competências socioemocionais, né? Isso. Que entrou esse ano em vigor, né? Que é a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. E eu estou aqui até com a folha da BNCC, né? Em que você fala Nós temos 17 competências socioemocionais, né? Mas o que a gente está focando mais, em que você falou muito, foi exatamente na amabilidade, na empatia. Vou pegar a minha. Só que eu tenho que botar o óculos que eu não estou enxergando. Ah, tá bem. Enquanto você coloca o óculos, eu vou falando. A gente está falando da empatia, do respeito e da confiança. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Sim. E se aquele professor se colocar no lugar do aluno? Sentir um pouco do que ele sente, da dificuldade que ele sente. Muitas vezes o cognitivo está preservado. Sim, mas e há uma confusão muito grande, principalmente com um aluno que tem TDAH. Exatamente. Muita gente acha que o aluno com TDAH ele sempre vai ter problema no cognitivo, e não é verdade. Exatamente. Eles pensam demais, o problema deles é o aceleramento do cérebro. Isso aí. Né? Então, eu acho que realmente a empatia falta, tá?
Normalmente eu costumo falar muito de formação de professores. A nossa formação de professores, ela é boa, mas ela poderia ser muito melhor, porque eu acho que ela não prepara Não, realmente o professor para lidar com tudo. não, A gente, eu sou não. professora também, você é professora, a gente sabe disso, a gente acaba aprendendo na prática, mas vem muito do amor, do respeito que nós temos com o outro, né? E uma coisa que eu acho que os meninos desenvolvem e acabaram desenvolvendo, até mesmo por conta das experiências de vida, é resiliência emocional, né, Patrícia? Porque Sim. a tolerância ao estresse que eles sofrem, eu ia até tocar nesse ponto, né, perguntando se os meninos já sofreram bullying alguma vez, tanto o Rafa como o Biel. Você pode falar um pouquinho disso? A primeira vez que eu notei que estava começando um bullying, dele perceber, dele se sentir incomodado, a gente estava num parquinho do prédio. Uhum. Tinha um menino que puxava a orelha dele o tempo todo. Não deixava o Rafael em paz. Era da idade dele. E o Rafa devia estar com uns 3 anos e o menino também. E aquilo estava Uhum. incomodando e eu vendo que a mãe não fazia nada. Uhum. E aí, no momento em que eu pedi para o menino não incomodar o meu filho, a mãe veio para cima de mim, gritando que eu não falasse com o filho dela, que eu não tinha o direito de chamar a atenção. Ali eu levei o meu primeiro choque de realidade do que viria pela frente. Na nossa sociedade, você estar fora dos padrões considerados normais, você vai sofrer bullying em algum momento. Né? Aí, quando é criança, é Sim. muito difícil, porque a criança ainda não aprendeu a se defender da situação. Uhum. Já alguns adolescentes conseguem levar certas brincadeiras que não deveriam existir, levar como brincadeira, né? Que não são Sim. brincadeiras. Eu vejo muita postagem, porque na minha época acontecia isso e tudo bem. Não é assim. Não é porque acontecia naquela época que era legal. Talvez a gente não tivesse motivos para levar aquilo a sério. Então aí não Uhum. configura o bullying. O bullying é quando o outro começa a se incomodar. Sim. E já aconteceu, deu em mais de uma escola, de eu precisar relatar à coordenação que havia uma exclusão, havia uma implicância no Play também, onde a gente mora, só pelo fato do Rafael ter uma orelha diferente. E é algo assim Uhum. inadmissível. O que uma orelha diferente muda na vida do outro? Porque muda na vida dele. Uhum. E ele ama a orelha dele, diferente. Mas na vida do outro não muda nada. Mas Sim. incomoda, porque você está excluindo de uma brincadeira, você está excluindo na educação física, sem motivo algum. No esporte, isso é muito combatido. Então, isso ajudou muito. Uhum. E, por incrível que pareça, tem adultos que não aceitam o fato do Rafael se achar lindo e maravilhoso do jeito que ele é. Que eu já Mas tive ele é lindo mesmo. pressão para ele operar a orelha. Ah, mas ele tem que operar a Uhum. orelha. Não, ele não tem que operar a orelha. Ele tem que operar se ele quiser. Quem vai ter dor é ele. Quem vai passar por um centro cirúrgico é ele. Se ele não quer, ele não tem que operar nada. Então isso é muito difícil. Em relação ao Gabriel, para não me estender no Rafa, Uhum. em relação ao Gabriel, Uhum. o Gabriel é muito inteligente, então quando ele é acionado, ele vai chamar a atenção, quando ele sabe uma matéria, e ele vai a fundo naquilo ali. E aí ele vira Uhum. o chato, porque fala Sim. demais. Ele vira o chato Uhum. porque é o aluno que às vezes incomoda, porque está numa agitação dele, porque não faz os trabalhos, porque tem uma dificuldade de copiar na sala de aula, mas quando vem o resultado é bom, de qualquer matéria que seja. Uhum. Isso Uhum. incomoda também. Você ser Sim. inteligente incomoda o outro. E o comportamento, né? Que o Asperger, ele tem uma deficiência social. Isso, a parte comportamental, né? Ele é mais É, isolado, né? ele é mais na dele. Se ele Isso. encontrar alguém com quem ele tem afinidade de assunto, ele vai ficar ali com aquela pessoa. Com adultos, ele bate altos papos.
Mas se não for um Uhum. assunto que o interesse, ele vai puxar o assunto para o que ele sabe. E aí o outro não quer Uhum. ouvir. Então falta muito o ouvir, né, o outro. E como ele tem a limitação também por causa da hipertensão pulmonar, em que ele não consegue acompanhar, né, os outros meninos, isso foi fazendo com que os meninos excluíssem ele. Não há um Uhum. entendimento que ele não vai para a casa de um amigo como os outros vão, porque ele não pode, porque ele toma medicação, porque ele estava em acompanhamento médico. Então, simplesmente, o que se faz? Exclui, bota de lado. É, que não é o correto, né? Eu acho que também falta muita informação, né? Tanto para os adultos, como para os professores, como para a escola em geral, né? Porque a partir do momento que nós somos professoras, nós devemos mostrar como todos são. Cada um tem seu ritmo de aprendizagem, uns são mais lentos, outros são mais rápidos, cada um tem as suas limitações, mas todos conseguem atingir a aprendizagem, a convivência, né? E aí a gente fala muito de PEI, né? E aí me perguntam muitas vezes se o PEI ele deve ser feito só para as crianças e jovens que têm necessidades educativas especiais. Não. Eu acho que cada aluno ele tem o seu olhar diferenciado, mas mais ainda aqueles que precisam de mais atenção, seja na parte cognitiva, seja na parte física, seja na parte emocional, né? Porque por tudo isso que seus meninos passaram, se eles não tivessem uma boa autoestima, né? Se não tivessem uma mãe presente 100%, 101% presente do lado, E a gente tem porque a eu sei que... sorte, deixa eu só te interromper um pouquinho. A Sim, gente tem a sorte deles terem um pai bastante presente também, que sim, muitos sim. não têm. Então, hoje, o trabalho do meu marido dá essa condição para ele ser muito presente, dele poder acompanhar os filhos. Isso também ajuda Uhum. bastante. Exatamente. E então é isso. Agora, eu ia te perguntar uma coisa, e era sobre psicólogo. Você acha que diante de tudo isso, você considera a presença de um psicólogo? Ele é importante na escola? Ele faz falta? Se eu falar que não, eu tenho uma irmã psicóloga que vai brigar comigo, né? Mas faz falta, Sim. sim. Porque o psicólogo tem Uhum. aquele olhar, né, diferenciado, ele passa confiança. Então, às vezes a criança ou o jovem, ele não quer conversar. E o psicólogo tem aquele jeitinho de conseguir tirar aquela informação, Uhum. de não achar. Eu já passei por situação em escola que diziam que o meu filho estava contando uma mentira. Ele repetiu a história 10 vezes da Uhum. mesma forma. Será que se fosse um psicólogo ouvindo, pensaria assim? Pois E é. é onde vai estar todo o trabalho emocional do aluno para ele conseguir interagir. E o psicólogo Uhum. também fazer o trabalho com os funcionários e professores. Ele pode, Exatamente. né, esse trabalho de como lidar com aquela situação, com aquele determinado aluno. Eu acho que faz muita Isso. falta. Quando eu falo em psicólogo, eu também posso colocar a psicopedagoga, né? Porque é tipo uma ponte, mas a psicopedagoga está mais ligada à aprendizagem, né? E o psicólogo está mais ligado à parte comportamental e emocional. Sim, Eu acho que, sem dúvida nenhuma, devido à demanda do alto mercado, porque hoje a escola é obrigada, né? Entre aspas, a incluir todos os alunos, eu acho que a demanda dela pede sim. E eu sei que seus filhos também são crianças e jovens de risco, né? Como é que você sim. se sente na situação de uma volta às aulas? Você está à vontade de enviar os seus filhos ou não? Qual seria a sua opinião? Então, primeiro eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. O Gabriel teve uma consulta médica há 2 dias atrás e a médica reforçou. Ele não volta e o irmão não volta. Porque eu não posso mandar o Rafael para a escola, sendo que eu tenho um grupo de risco em casa. Então, para começar, eu não tenho nem escolha de querer ou não querer. Eles não vão, não tem como fazer.
Agora, se Uhum. eles não tivessem no grupo de risco, eu como professora, eu sabendo como funciona uma escola, sabendo que criança, jovem, adolescente necessita do contato, necessita, eles trocam os materiais, eles precisam Uhum. do outro. Eu não Uhum. me sinto confortável nem um pouco. Eu acredito que as escolas estejam fazendo os protocolos, que elas estejam se preparando para essa volta, mas na minha cabeça é inconcebível um aluno ficar 2 metros de distância do outro aluno e ter que Sim. desconstruir tudo que a gente construiu durante todo esse tempo. Como que eu vou dizer para o Até aluno? porque tem a questão da maturidade, né, Patrícia? Eles são Sim, adolescentes. O Rafa tá na pré-adolescência, o Gabriel tá na adolescência plena, né? E assim, a primeira vontade, se nós, quando nos vermos, dá vontade de abraçar, sim. imagine as crianças, Eu fico né? Então é um imaginando os momento. menorzinhos chegando, morrendo de saudade, né? Aquela fase de Uhum, tia. Na minha cabeça fica uma isso. cena deles entrando, tia, e saindo correndo para abraçar, e a tia desesperada, dizendo que não pode abraçar. É, é muito complicado, né? Então, realmente também tem a questão de ser opcional, né? Então, a gente passa um Sim, recado para os pais que estão nos ouvindo, para os professores que estão nos ouvindo, os profissionais da área da educação e da equipe multidisciplinar, equipe médica, que realmente tem casos que realmente não dá para voltar, né? Até porque é pôr em risco a saúde sim. da própria criança, né? Nesse caso, dos seus filhos. Patrícia, a gente está quase acabando, tá? Mas eu queria ler um pouquinho aqui que o pessoal colocou para a gente. Faltam praticamente uns 8 minutos, mas eu vou dar uma lida e você vai respondendo, pode ser? Pode. Doutor Armando disse que é um bom olhar para os semblantes empoderados, né? Deixa eu só puxar aqui, que eu não consegui colocar no computador, eu estou vendo tudo pelo celular. Sangra Rocha diz que é extremamente, absolutamente arriscado voltar a esse momento. A Dária Valéria Bastos disse que gera oportunidades e estímulos, faz toda a diferença. Eu acho que ela quis Sim. falar quando a gente estava falando na implementação do A psicólogo, né? Dária, a Dária trabalha comigo. A Dária, além de uma das diretoras do CEP que eu trabalho, ela Uhum. trabalha na sala de recursos. E Hum, ela é uma pessoa que tem esse olhar para o aluno. olhar diferenciado. Sim, Aham. O João de Angola, ele colocou que, certo, Vivi, eu partilho da mesma opinião que cada criança, independentemente da sua condição, deveria ter direito a um PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado. A Babi Martelo, a psicóloga na escola que trabalha, nos ajuda muito a enxergar o aluno em suas individualidades. Eu acho que o tá psicólogo aí a é importância. fundamental, é uma dos pilares, né? Seja do Sim, aluno, ou seja do pai, ou seja do professor, é do mesmo da coordenação e direção, né? Mas isso aí depende de cada escola, né? De cada olhar. Doutora Silvana Frota, ela está nos assistindo também, fonoaudióloga, né? Vai participar do nosso simpósio, que a gente vai fazer. Obrigada, doutora Silvana Frota. A psicóloga Natália Palmeira disse, é isso aí, me respeita, haha. minha irmã, né? Tem Alguma que fazer parte. graça. O doutor Armando disse que era um assunto muito importante que a gente está debatendo. Santiago colocou uns coraçõezinhos. O Rafa está nos Ama. assistindo. Obrigada, Rafa, Beijo, por nos filho. assistir. Mamãe ama. O Gabriel tá lá do Ele é lado uma dele, mas criança. não vai escrever. Isso. Ele é uma criança muito consciente, né, Patrícia? Você, desde o início, sempre explicou muito bem para os dois o que cada um tinha, né? Sim. Eles têm que aprender a lutar pelos direitos, porque eu não vou poder fazer isso a vida toda. Uhum. Então, tem que aprender. O Rafa já sabe que ele tem um lugar na sala que é para ele. Ele chegou, tem outra criança, ele precisa pedir licença para aquela criança. Às Uhum. vezes vai ser incômodo para outra, mas é um direito e ninguém pode tirar o direito do outro. O Com certeza. Gabriel deveria ficar na frente, mas nos últimos tempos ele não estava se sentindo à vontade de sentar na frente, até porque ele também usa óculos, né?
Então, Uhum. a escola deixou que ele sentasse mais atrás, porque foi um pedido dele. Mas ele também tem o Sim. direito de sentar à frente. E eles vão crescendo e vão aprendendo que direitos estão aí para serem respeitados e para eles correrem atrás. Porque ninguém depois vai correr atrás para eles, não. Patrícia, eu estou me lembrando de uma conversa que nós tivemos. O que o doutor Armando falou para você em relação à síndrome do Rafael? Ai, me lembra, porque eu converso tanto com o Armando. Ele falou para você não reclamar, não foi isso? Ah, foi. Ele colocou na live dele que a gente tinha que Uhum. reclamar menos. E aí eu Uhum. perguntei, né? Mas como que eu vou reclamar menos se você me ensinou que eu tenho que brigar pelo meu filho? Isso. Né? E aí realmente entra a diferença. A questão não é o reclamar, é você Isso. lutar pelos direitos. E às vezes eu sou chata Isso. com isso. Eu confesso que E muitas vezes, eu sou Patrícia, chata. minha mãe está aqui, minha mãe também pode ser. Muitas vezes, às vezes, o brigar, o falar, não é propriamente entrar numa guerra, mas é mostrar para a pessoa que está lidando com seu filho as dificuldades reais que eles têm, as adaptações que têm que ser feitas, né? É verdade. Patrícia, tem mais comentários aqui, mas Eu tô vendo aqui o infelizmente a gente não vai finalzinho. conseguir, Só acabar aqui. A não vai Rafinha conseguir, porque tem nós temos síndrome. 3 minutinhos Vou falar para rapidinho. terminar. Tá. A Rafinha tem síndrome de Golden Hair. E ela também está em aula online. E a Rafinha me manda os exercícios. Ela é de São Paulo. Aham. E ela me manda os exercícios e eu respondo para ela como? Pelo WhatsApp. Ah, A gente se bacana. conheceu no encontro e eu Uhum. adoro essa menina. Elisângela, que trabalha comigo, também é uma pessoa que foi aprendendo a trabalhar com um aluno diferente pelo amor que ela tem a Sim. esses alunos. É uma coisa muito bacana de ver. É. Então a gente encerra falando que sem amor pela educação, sem amor pelo aquilo que a gente faz, a gente não consegue transpor as dificuldades, né, Patrícia? Vamos ter mais empatia, Sim. vamos falar mais em outros momentos sobre tudo que é educação inclusiva, tá? Eu te agradeço de coração por você ter aceitado o meu Obrigada convite. pelo Aquele abraço convite. virtual, morrendo de Abraço para todo saudades. mundo. Beijos para todos. Rafael, eu te Beijo. amo. Gabriel, eu te amo. Patrícia, mãezona do coração. Tá bom? Viviane é outra Um beijo, mãezona que gente. tá lá. Beijo. Verdade. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos.